Então vamos lá, nós temos uma comp aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou começar fazendo com um texto qualquer, uma letra aqui. A gente vai pôr fogo numa letra por enquanto, só pra gente ver. Vamos pré-compor, vamos colocar source layer, certo? Então tudo que tiver lá dentro a gente vai conseguir mexer. Por enquanto a gente está com fundo branco, então a gente vai criar aqui, ó, Ctrl Y, vamos criar um fundo preto, tá? Pra gente ter aqui. A princípio eu vou ensinar... Bom, é o seguinte, a princípio eu vou criar em cima de um vetor, porque depois que a gente aprender a fazer toda a parte técnica e tal, e fazer o stack dos efeitos, é só você mudar o que está lá dentro da composição que você vai conseguir fazer o resultado que a gente teve ali na minha apresentação, beleza? Então vamos continuar, olha só. Bom, então nós temos aqui o nosso layer. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai colocar um efeitinho como se fosse um blur e um haze, assim, como se fosse aquela distorção do fogo. Então, a princípio, a gente vai criar um fractal, que vai ser o nosso fractal principal, tá? Que a gente vai usar ele para bastante coisa. Então, cria um sólido, vamos pôr um fractal noise, e aí a gente vai colocar ele em Dynamic Progressive, vamos inverter, tá? E aí a gente vai pôr aqui em Evolution Options, em Subsettings, a gente vai vir em Evolution, vai colocar uma expressão Time, vamos colocar talvez 200, para ficar mexendo aí, né? Como se fosse, acho que 200 é muito, vamos tentar um fogo mais calminho, 150. Bom, em Subsettings a gente vai ter que fazer esse fractal subir, certo? Então eu vou pôr uma expressão aqui, e eu vou explicar para vocês o que ela faz. Olha só. Então a gente vai pegar o valor x, que seria o primeiro valor, que é o de horizontal, e vamos deixar ele 0. O segundo valor, que é o y, a gente vai deixar ele com um time vezes 200, para ele ficar subindo eternamente, entendeu? E aí a gente referencia eles aqui, e aí você vai ter o seu fractal mexendo e subindo, certo? Esse vai ser o nosso fractal principal. Agora, no nosso source layer, a gente pode desabilitar ele. No source layer a gente vai pôr dois efeitos. O primeiro vai ser um displacement map, certo? Que é o que eu falei que a gente vai fazer aquele... Então a gente vai em fractal principal, vamos em effects and mask, você já viu que ele ficou meio doidão ali. A gente vai pôr 3 e 6 e a gente já vai ter, tá vendo? Como se o fogo estivesse afetando ele. E depois a gente vai pôr um... Deixa eu ver qual blur que é. É o Compound Blur. É o Compound? Vamos ver. Ups. Effects and Masks. É isso mesmo. E aí a gente vai baixar ele bastante aqui para 4, talvez. Tá vendo? Então a gente já tem como se fosse aquela visão distorcida quando algo está pegando fogo. Maneiro? Então agora a gente vai fazer um adjustment que a gente vai chamar de efeito, FX. Primeiro de tudo a gente vai colocar um Gaussian Blur, certo? Com 50 para ficar ali bastante blur. Depois a gente vai pôr um Vector Blur, certo? Esse Vector Blur a gente vai fazer ele subindo, tá? Que a gente quer que o fogo suba. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar ele em Direction Fading. A gente vai colocar aqui 180 para ele, só que você vê que ele está descendo, né? Então a gente vai ter que pôr aqui, ó, 180 para ele subir, ok? E aí a gente vai referenciar o vector map aqui, tem que ser um sólido preto. Então a gente vai no nosso fundo. Tá vendo que a gente já tem aí o nosso blur subindo? Beleza, depois a gente vai ter outro displacement map que vai ser parecido com o nosso principal aqui, referenciando o nosso fractal principal. Então eu vou copiar lá do nosso source layer, vou colar aqui. Aí só que ele está bem fraquinho aqui, né? Então o que a gente vai fazer? Por 50 aqui e 80 aqui. Ah lá, a gente já consegue entender que uma espécie de fogo já está acontecendo ali. A gente vai colocar num modo muito estranho aqui que a gente não costuma usar, mas funciona muito legal, que é o modo Exclusion. Ah lá. E aí a gente já vai ter mais ou menos um efeito bem maneiro aí, tá vendo? Bem legal, né? Aí a gente vai fazer outro Fractal Noise, tá? Vamos colocar outro Fractal com um Color Burn.
que ele vai ajudar aqui, tá vendo, ó? Só que você viu que ele ficou com essas coisas aqui, ó. Então, antes do Fractal Noise, porque esse Vector Blur está afetando o nosso fundo, como a gente referenciou ele. Então, a gente vai pôr antes disso um Solid Composite, tá? E a gente vai colocar esse Solid acima do Fractal. E aí a gente vai colocar ele preto. E aí você vai ver que o Fractal de baixo já não vai mais afetar, tá vendo? E o Fractal, ele serve para dar mais uma alegria aí na parada, certo? Então, vamos lá, vamos colocar em Evolution, nosso bom e velho Time. Vamos por 100, um pouquinho mais leve. A gente vai colocar 80 aqui, ó. Que é só para ele dar uma ajudada, para ele dar uma craquelada na parada, entendeu? Ó. Tá vendo ali o que ele tá fazendo? Ó? Então ele vai ajudar a craquelar um pouco o lance todo aí, ó. Certo? Sem ele, ó, com ele. Então ele ajuda a dar mais uma camada de efeito aí. Depois disso, a gente vai colocar um efeito chamado Displacement. Não, Turbulent Displace, desculpa. Que é o que vai dar um lance assim do fogo meio... Tá vendo? Assim ele fica meio direcional, mas se a gente colocar ele em Twist Smoother e a gente diminuir talvez o Amount, não, na verdade é o Size, certo? A gente vai colocar um Size menorzinho e a gente vai ver que ele, olha lá, ele já ajudou a parecer muito mais como fogo, tá vendo? Ele deu essa entortada na parada aí, já tá ficando bem maneiro, né? Agora a gente vai fazer uns detalhes nesse fogo, olha só como a gente vai fazer isso, ó. Nós vamos pegar um sólido e vamos chamar de Fractal Overlay. Esse Fractal a gente vai fazer para dar como se fosse uma espécie de profundidade, assim, que o fogo meio que parece que está meio molhado e tal. Então a gente vai fazer isso, olha só. A gente vai colocar um Gradient Ramp. Então vamos colocar um Ramp, o preto mesmo, vamos mudar as cores. E esse Ramp ele vai fazer o seguinte, olha só. Ele vai vir do preto para o branco, certo? E aí se a gente colocar em Overlay, olha só que maneiro, ó. Você percebe que tudo que é preto aqui, ó, ele está escurecendo o fogo. Então o fogo começa fraquinho, mas ele vai ficar bem mais forte, olha só. A gente dá muito mais profundidade ali, ó. Olha lá que maneiro, agora o fogo ficou bem realzão. E aí depois a gente vai colocar mais um Fractal. Tá, vou mostrar para vocês o que vai acontecer nesse Fractal aqui, ó. Primeiro eu vou colocar normal, para a gente ver o que está acontecendo. Então a gente tem o nosso Fractal aqui, beleza? Aí, ó, esse Fractal a gente vai colocar ele do jeito que tá e vai fazer o nosso bom e velho Time. Vou pôr 150 aqui, que ele vai ficar mexendo. Depois desse Fractal a gente vai colocar ele em Multiply, tá vendo? Porque aí ele vai sumir em cima do branco do nosso Ramp. Vamos colocar mais um Fractal agora, e agora eu vou fazer, eles chamam de Sparkles, né? Alguns foguinhos pequenininhos, assim, como se fossem uns pedacinhos de coisa voando, sabe? Assim, elementozinhos. Então a gente vai fazer da seguinte forma, ó. A gente vai vir em Transform, vamos colocar 20, talvez menos, até 10, tá? A gente vai colocar ele bem contrastado, tá vendo? E aí a gente vai tirar aqui, ó. E a gente vai colocar ele bem assim, ó, beleza? Aí a gente vai fazer aquela mesma coisa no Evolution, só que esse eu vou pôr 250, para ele ficar bem rápido assim, ó, como se ele tivesse, tá? E aí, o que eu vou fazer nos dois? Lembra que eu usei aquela expressão no meu principal aqui para fazer tudo subir? Eu vou fazer tudo subir com todos, tá? Então todo Fractal Noise que eu tiver, eu vou fazer ele subir também, inclusive esse aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos ver o que esse aqui faz, ó. Esse aqui é aquele Fractal... Não, esse não vai precisar porque é o Fractal que só tá dando um pouquinho mais de detalhe, certo? Mas o meu Fractal de Overlay, entendeu? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui, ó, vou colocar uma expressão em Subsettings, para ele ficar subindo, né? Esse a gente não viu ainda porque ele tá por cima. Mas olha só, eu vou colocar esse de baixo em Add, que ele vai adicionar no de cima. Tá vendo? Que aí vai ficar como se fosse uns quadradinhos aí, uns pedacinhos de coisa por cima do nosso outro Fractal. Olha só,
Bora. Aí, nesse Fractal Turbulence também. Então, os dois vão estar subindo, certo? Só que esse de cima aqui, que é o maior, eu vou fazer ele subir mais devagar, tá? E o de baixo vai subir mais rápido, certo? Ah, mas não aconteceu nada ainda. Olha só agora, quando eu colocar em overlay, olha que maneiro, os pedacinhos de fogo ali, certo? Olha lá. Então agora eu tenho praticamente um fogo aí muito legal, né? Bom, agora a gente vai dar mais um efeito aqui, que vai ser praticamente o principal. A gente vai duplicar o nosso Source Layer, vai colocar aqui em cima, vai tirar os efeitos, que a gente vai criar um mapa para um outro fractal, tá? Olha só. A gente vai colocar um Gaussian Blur de 20 aqui, tá? Um Gaussian de 20 e vai colocar também mais um Fractal Noise. Certo? E aí o nosso Fractal a gente vai fazer... Na verdade eu vou pegar o meu Fractal aqui, ó, esse aqui, só para vocês já usarem as características, que é ele subindo normal, certo? Ó, vou mostrar aqui para vocês. É ele subindo, tranquilo, sem segredo, ok? Aí o que a gente vai fazer? Lembra o nosso fractal principal que a gente não estava usando? E esse fractal aqui que a gente teria como principal, a gente vai colocar um Displacement Map. Displacement Map. Certo? E aí a gente vai referenciar o nosso Source Layer que a gente mexeu. E aí se a gente colocar aqui, ó, 100 e 100, a gente vai ter um efeito maneirão aqui. E aí a gente põe Effects and Masks. Tá vendo que ele ficou meio parecendo uma água ali, ó, uma coisa meio distorcida? E é isso que a gente precisa. Olha só que maneiro. Se a gente colocar isso aqui agora como overlay, e a gente soltar todos, e a gente tampa o nosso... Esse aqui a gente não precisa, né? O Source Layer que a gente só usou o mapa. Então a gente tem esse lance meio, parece que meio água, meio... Tá vendo? Bem legal, ó. Ele distorce bastante. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colorir. Colorir, a gente poderia fazer de uma forma bem complexa, mas não precisa. A gente pode fazer simples, ó. Vou pôr aqui um Colorize. E aí a gente vai vir aqui, ó, e vai com um Colorama. Colorama é muito simples. A gente vai em Output Cycle, a gente vai usar um preset chamado Fire. Ah lá, já temos o fogo. Como ele é muito forte aí, a gente põe para dar um blend de 30. E aí a gente já tem o nosso fogo. Bom, então a gente tem aí o nosso fogo muito maneiro, cheio de detalhes, tá vendo? Ele fica muito legal, assim, ó, principalmente em sólidos igual esse, ele fica bem interessante. E se a gente for lá e a gente colocar talvez um texto, também vai funcionar tranquilamente. Só a gente sair da comp e a gente tem Fire. Beleza? Olha só, aí o que eu fiz? Como vocês viram, o meu eu coloquei eu ali, né, no fogo, né? Então no meu aqui vocês viram que sou eu que estou pegando fogo, né? Que eu coloquei aqui, fiz uma transição. É muito simples, ó. Quando você está... que eu fiz? Eu peguei um vetor não, né? Eu peguei quer ver, ó? Eu peguei um chroma, tá vendo? É um chroma normal, ó, de mim, normal. Recortei, coloquei um tratamento de cor, coloquei um tint para ficar branco. Por quê? É a mesma característica que a gente tem lá no nosso Source Layer. Então se eu colocar eu aqui, ó, e eu desabilitar o Source Layer, a gente vai ter eu pegando fogo, que é a mesma coisa, ok? Então não tem segredo, é só você usar uma camada lá. Só que, e agora, cadê eu, né? Cadê a minha imagem real? Para isso, como a gente usa o fundo preto e tal, e etc., o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir e a gente tem que pré-compor tudo, tá? Não precisa o fundo, mas se a gente pré-compor aqui e colocar comp fire, né? Que é a nossa composição de fogo, tá vendo que a gente vai... Na verdade, a gente precisa pôr o fundo junto, né? Então a gente tem a nossa composição ali, tá tudo lá bonitona, né? Só que ela tá sem transparência, ela é uma coisa preta. Só que se eu pegar aqui, ó, eu vou pegar no meu Source Clean, seria isso aqui é a mesma composição, é o mesmo
né? Sou eu lá, a mesma cena, só que aí, ó, no fogo final, eu vou colocar eu aqui por baixo. E aí a gente tá vendo que eu não tô aparecendo ainda. Por quê? Porque aqui a gente tem que colocar em screen, tá vendo? Ou add, talvez, né? Aí você escolhe o que ficou melhor pra você compor aí, tá vendo? Então, por isso que a gente fica com o fogo maneirão aí. Eu acho que pode estar dando uma diferença. Deixa eu fazer mais fácil. Eu vou lá no meu source layer, que sou eu lá, né? E vou lá fora na composição final e vou colar aquele source layer, que está no mesmo tamanho, tudo igualzinho, tá vendo? Certinho, né? Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou só tirar o efeito do tint. Eu vou usar só a minha cena real. Olha lá. Então eu vou estar lá e o fogo vai estar em mim. Maneiro, né? Sem segredo nenhum. E aí, gostaram? É isso, né? Muito massa, porque a partir do momento que você configura tudo, é só você trocar o que você quiser dentro da comp, contanto que você consiga fazer aquilo ficar branco, né, em cima de um fundo preto, que é o que vai interpretar essa luminância aí. Então fica fácil, se você quiser colocar um chroma, qualquer coisa, um arquivo do Illustrator, a única coisa que você tem que fazer é transformar ele em preto, em branco, né? E aí depois fora da comp, se você quiser pegar um chroma igual eu peguei, é só você colocar tudo numa pré-comp e depois colocar em Add e tal, assim como a gente fez no final do vídeo, beleza? Então, muito obrigado, dá um likezinho e segue o canal para ficar por dentro das novidades. Valeu!